Abril de 1945. O general Otto Fretter Pico abre o mapa sobre a mesa de madeira e o estudo some da sua voz. 14.779 homens. A 148ª Divisão de Infantaria Alemã, inteira, cercada, acuada num bolsão entre Coléquio e Fornovo de Taro. E quem fecha o cerco são brasileiros. Não americanos, não britânicos. Brasileiros. O general pressiona os dedos sobre a linha do rio Taro. Sabe que não há rota de fuga. Sabe que a artilharia dos pracinhas já posicionou os canhões a menos de 3 quilômetros. O que ele ainda não sabe é por que isso aconteceu. Porque um exército que o próprio alto comando alemão mandou evitar a qualquer custo estava agora com os fuzis apontados para sua garganta. A resposta estava escondida nos meses anteriores. Nos Apeninos cobertos de neve, nas ordens que circulavam em silêncio entre os postos de comando alemães na linha gótica, nos documentos que os aliados só leram depois da guerra. Você está prestes a entender o que os generais de Hitler perceberam e tentaram esconder. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora e escreva nos comentários de qual cidade e país você assiste. No final deste vídeo, você vai ver a frase exata que um oficial alemão capturado disse sobre os pracinhas, e ela vai ficar na sua cabeça. 2 de julho de 1944. O navio corta o Atlântico carregando homens que nunca viram guerra. 25.334 brasileiros partem para a Itália em 5 escalões, sob o comando do general João Baptista Mascarenhas de Moraes. Nos porões do navio, um soldado de Pernambuco dobra a foto da mãe dentro do bolso do uniforme. Nunca tinha saído do Nordeste. Não sabe o que é neve, não sabe o que vai encontrar. O que ele sabe é o nome do lugar: Itália. O embarque foi apressado. O treinamento no Brasil durou menos do que devia. Oficiais americanos que recebem a FEB em Nápoles em setembro de 1944 tentam esconder o ceticismo, mas não conseguem. Nos bastidores, chamam a divisão brasileira de Força Decorativa, uma unidade de 3º escalão, boa para guardar estradas. O general Willis Krittenberger, comandante do 4º Corpo de Exército americano, ao qual a FEB é subordinada, atribui aos brasileiros o setor mais difícil dos Apeninos setentrionais. Não por confiança, por conveniência. Os americanos precisam das posições mais estratégicas para suas próprias divisões. E sobra para a FEB o terreno que ninguém quer. 16 de setembro de 1944. Primeiro contato real com o inimigo no vale do rio Sérquio, ao norte de Lucca. O 6º Regimento de Infantaria avança junto com o 371º Regimento Americano, soldados negros segregados pelo próprio Exército dos Estados Unidos, e tomam Massarosa, Camaiore e Monte Prano em dias. 3 vitórias em sequência. Nos jornais de São Paulo, os títulos são de euforia. Nos postos de comando alemães, os relatórios são de rotina. Não há alerta, ainda. Mas em novembro, o teatro muda. A FEB deixa o vale e sobe para os Apeninos. A missão agora é outra: tomar um complexo de posições montanhosas que travam o avanço aliado em toda a frente italiana. A mais temida delas é uma crista de pedra a 1.150 metros de altitude, cercada de neve, arame farpado e artilharia alemã. Nome: Monte Castelo. O primeiro ataque é em 24 de novembro de 1944. Os pracinhas sobem pelo flanco sul na madrugada. O frio é de 12 graus negativos. A neve apaga o rastro dos que caem, e apaga também a linha entre o caminho e o abismo. Os alemães atiram de posições entrincheiradas há meses, com campos de fogo calculados ao metro. O ataque é repelido. O segundo ataque acontece no dia 25 de novembro. Mesmo resultado. O terceiro, em 29 de novembro, termina com a FEB recuando sob fogo cerrado. O quarto, em 12 de dezembro, é o mais sangrento. 150 brasileiros caem, 20 deles mortos no gelo. Os americanos observam em silêncio. Alguns oficiais voltam a usar a palavra decorativa em reuniões fechadas. Nos Apeninos, a neve cobre os mortos brasileiros. Mas dentro dos acampamentos da FEB, algo diferente está acontecendo. Os soldados que sobrevivem ao quarto ataque não voltam para casa.
Ficam, aprendem. Identificam onde a artilharia alemã está posicionada, por qual flanco o terreno permite progressão, como se move uma patrulha sem ser detectada no branco total do inverno. O combate educa quem sobrevive, e os pracinhas estão sobrevivendo. O inverno de 1944 para 45 congela os Apeninos a temperaturas de até 20 graus negativos. A FEB permanece em linha sem rotação, sem descanso, 239 dias ininterruptos de campanha. Enquanto isso, os alemães testam os pontos fracos do setor brasileiro com pequenas incursões noturnas. Procuram o ponto que vai ceder. Não encontram. Mudam de setor, atacam a 92ª Divisão Americana e lá conseguem o que queriam. Esse detalhe passa sem manchete, mas os comandantes alemães registram. A 92ª Divisão Americana recua sob pressão. O setor brasileiro não recua. A nota interna circula. Os brasileiros respondem a cada incursão com uma incursão de volta. São agressivos, adaptáveis, não rompem. Um oficial da inteligência alemã escreve no relatório: o setor brasileiro apresenta resistência acima do esperado para uma força de terceiro escalão. A frase não chega aos jornais. Fica guardada, mas é o começo de uma percepção que vai crescer mês a mês, até se tornar uma ordem formal que os generais de Hitler vão preferir não explicar para ninguém. O que essa ordem dizia e por que ela existia começa a ser respondido por um ataque específico na madrugada de 21 de fevereiro de 1945, quando a artilharia brasileira dispara em massa sobre Monte Castelo, e desta vez não para. O que acontece naquela manhã muda a reputação da FEB para sempre. E o alto comando alemão percebe tarde demais que deveria ter levado os brasileiros a sério desde o início. 21 de fevereiro de 1945, 5h30 da manhã. Os batalhões da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária ocupam posição no escuro. Nenhuma luz, nenhum som acima do vento. O batalhão Uzeda avança pelo flanco. O batalhão Ciseno Sarmento empurra pelo centro. O batalhão Franklin, sob o comando do Major Marcos de Oliveira Franklin, fecha o movimento pelo outro flanco. Desta vez, o plano é diferente. E os pracinhas sabem disso. 4 ataques anteriores haviam falhado. 24 de novembro, 25 de novembro, 29 de novembro e 12 de dezembro de 1944, cada um com mais baixas que o anterior. O general Mascarenhas entende o que os americanos não quiseram aceitar antes. Monte Castelo não cai com uma fração de força. Exige a divisão inteira coordenada com artilharia de apoio massivo. Desta vez, ele tem o que pediu. A Operação Encore entra em execução com a 1ª DI e a 10ª Divisão de Montanha Americana no flanco esquerdo. Com o fogo de barragem da artilharia divisionária liberado logo ao amanhecer, os canhões brasileiros cobrem o cume do castelo durante horas em fogo contínuo, calculado ao metro. O inimigo não consegue mover um homem sequer nas trincheiras. Às 17h50, a voz do comandante do batalhão Franklin corta o rádio. Monte Castelo está nas mãos dos brasileiros. Os regimentos americanos da 10ª Divisão de Montanha ainda não haviam consolidado o della Torracia. Os pracinhas chegaram primeiro. O exército mais cético sobre a FEB assiste em silêncio os brasileiros hastearem a bandeira verde e amarela no topo de uma montanha que a Alemanha defendeu por 3 meses. Do lado alemão, o relatório daquela noite é curto. A 213ª Divisão de Infantaria, criada em junho de 1944 e enviada diretamente à frente italiana em setembro, havia perdido a posição mais importante do setor para brasileiros. O tenente-general Eckhard von Gablens assina o comunicado sem comentário adicional. Mas o peso daquele papel é diferente de qualquer perda anterior. Uma divisão nova, enviada para conter um exército subestimado, fracassa diante dos pracinhas. Fevereiro vira março. Março vira abril. A FEB avança pelo Vale do Pó. O ritmo muda. Já não é cerco, é perseguição. Os pracinhas empurram os alemães para o norte com velocidade que surpreende até o próprio 4º Corpo Americano. Em 48 horas de avanço contínuo, o 1º Regimento de Infantaria percorre mais de 60 quilômetros em terreno inimigo, capturando posição após posição
sem parar para consolidar. 14 de abril de 1945. A cidade de Montese. Uma posição de cruzamento viário vital. Quem a controla, controla o acesso ao Vale do Pó e a rota de fuga alemã para o norte. A FEB recebe a ordem de tomar Montese em ataque frontal. O terreno é urbano, encaixotado, com franco-atiradores em cada janela e morteiros posicionados nas vielas. O combate em Montese dura o dia inteiro. Casa por casa, rua por rua. O segundo-tenente Ari Howen, do 1º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria, lidera seu pelotão pelo centro da cidade, sob fogo cruzado intenso. Ele avança bloco a bloco, usando sinais manuais, empurrando os alemães até a praça central. Em determinado momento do avanço, sob fogo cerrado, Ari Howen cai, morto em combate. Ele não vê a bandeira subir, mas é o seu avanço que abre o caminho para que ela suba. Às 18 horas, a bandeira brasileira vai ao mastro no campanário da igreja de Montese. O nome de Ari Howen fica gravado ali para sempre. Os generais alemães que recebem o relatório de Montese naquela noite leem algo que não esperavam. A FEB tomou um objetivo urbano fortemente defendido em combate direto, em menos de 12 horas. Não é mais uma surpresa isolada. É um padrão. 3 meses antes, foi Monte Castelo. Agora, é Montese. A inteligência alemã começa a montar um quadro que nenhum oficial quer assinar com o próprio nome. Nos arquivos do Grupo de Exércitos C, sob o comando do general Heinrich von Vietinghoff, uma orientação começa a circular entre os postos de comando do setor sul. O conteúdo é operacional, discreto, sem alarde. A essência: o setor brasileiro apresenta força ofensiva superior ao esperado e resistência de ruptura acima da média das unidades aliadas no teatro italiano. A recomendação: evitar engajamento direto, redirecionar pressão para setores com menor capacidade de resposta. Em linguagem de Estado-Maior, isso tem um único significado. Os generais de Hitler mandaram evitar os brasileiros, não por falta de munição, não por questão logística, por respeito. O tipo de respeito que só nasce de tomar uma surra repetida de quem você subestimou. Veteranos de outras frentes, homens experientes e endurecidos, estavam sendo redirecionados para longe do setor da FEB. Mas a ordem chega tarde. Porque em 25 de abril de 1945, a FEB não espera o inimigo escolher onde lutar. Os pracinhas avançam para Coléquio e Fornovo de Taro, e o cerco que fecha em torno da 148ª Divisão Alemã inteira não dá opção de esquiva. O que vem a seguir é o desfecho que nenhum general do Reich imaginou possível quando os navios brasileiros saíram do porto do Rio de Janeiro 9 meses antes. 26 de abril de 1945, meio-dia. O capitão Plínio Pitaluga, comandante do Esquadrão de Reconhecimento Brasileiro, avança para Coléquio com 13 carros blindados M8 e cerca de 200 homens. Diante dele, na estrada que sobe para Parma, estão as viaturas da 900ª Divisão Panzer Grenadier e a infantaria do 281º Regimento da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, a mesma divisão que veio do Golfo de Gênova tentando fugir para o norte. Pitaluga não recua. Posiciona seus blindados em arco e segura a cidade por 6 horas, completamente desproporcional em número, até a infantaria brasileira chegar. Às 18h30, os primeiros pelotões de infantaria desembarcam dos jipes e caminhões na entrada de Coléquio. O major Ramagem assume o comando. A noite cai. Os alemães lançam ataques repetidos, tentando abrir caminho para o norte, e todos são repelidos. Às 2 da manhã do dia 27, os brasileiros controlam o interior da cidade. Na madrugada, as forças do eixo fazem um último ataque desesperado. Quando falha, a resistência alemã em Coléquio entra em colapso. Os alemães fogem para o sul, na direção de Fornovo de Taro, e ali fecham-se numa armadilha, porque o 11º Regimento de Infantaria já está posicionado na retaguarda, cortando a única rota de saída. O 6º Regimento pressiona pela frente. Guerrilheiros italianos fecham os flancos.
A 148ª Divisão, veteranos do norte da África, da França, da frente italiana, está completamente cercada por brasileiros. 27 de abril, tarde. O padre Alessandro Cavalli, vigário de Neviano de Rossi, se oferece como mediador. O coronel Nelson de Mello aceita e escreve o ultimato em italiano. O padre percorre 6 quilômetros a pé por colinas, sob tensão, até chegar ao posto de comando alemão em Respício. Apresenta o documento. Os oficiais alemães ouvem, discutem. Um deles, de idade avançada, vira para o padre e diz: Pastor, faça o favor de dizer ao comandante brasileiro que escreva as condições da rendição e depois volte aqui, que nós esperamos pelo senhor. Na noite do dia 28 de abril, tem início o processo de rendição. O Major Kuhn, representando o general Otto Fretter Pico, apresenta-se no posto de comando brasileiro em Coléquio, acompanhado de um sargento-intérprete e de um tenente das SS, portando bandeira branca. O Major Carlos Gross, comandante do 1º Batalhão do 6º RI, o interroga sobre o que levou o general a decidir pela rendição. A resposta do Major Kuhn é direta. Meu comandante disse que a guerra está perdida, que temos muitos feridos sem atendimento, que estamos gastando os últimos cartuchos e não temos comida. Queremos aproveitar a oportunidade de nos render aos brasileiros porque sabemos que seremos bem tratados. A frase atravessa o ar como uma confissão. Não é derrota técnica, é reconhecimento. Os soldados alemães que lutaram no deserto do norte da África, que resistiram por meses nos Apeninos, escolhem se render especificamente aos brasileiros, porque sabem que serão tratados com dignidade. É o tipo de respeito que não se compra com discurso, se ganha no campo. Os entendimentos duram da meia-noite até às 5h30 da manhã do dia 29. Fica estabelecido que a artilharia brasileira cessa fogo e as unidades alemãs se apresentam às 13 horas, entregando inicialmente seus feridos. Única exigência alemã, aceita pela FEB por razões humanitárias. No horário marcado, aponta na estrada ao sul de Ponte Escodonha a primeira coluna, 13 ambulâncias repletas de feridos. A FEB trata e evacua todos para Módena, sem exceção. Depois, a rendição começa em fluxo contínuo. Homens em grandes filas depositam rifles, pistolas, metralhadoras em pilhas que crescem na beira da estrada. Mais de 2.500 veículos de todos os tipos, cerca de 4.000 cavalos, 892 oficiais, 2 generais, 20.573 prisioneiros no total da operação, sendo a maioria da 148ª DI, junto com integrantes da 91ª Divisão Panzergrenadier e das divisões italianas San Marco e Monte Rosa. No final da tarde de 29 de abril, o primeiro comandante a se entregar pessoalmente é o general Mário Carlone, das divisões fascistas italianas, acompanhado de 18 oficiais do Estado-Maior. Na noite do dia 30, às 18 horas, é a vez do general Otto Fretter Pico, com 31 oficiais ao lado. O general alemão, que combateu em múltiplas frentes da guerra, entrega sua pistola ao general Olímpio Falconier da Cunha e é conduzido ao quartel-general de Mascarenhas de Moraes, em Florença. A 148ª Divisão de Infantaria Alemã é a única unidade inteira do exército de Hitler a se render antes do armistício geral de 2 de maio de 1945 no Teatro Italiano. Não aos americanos, não aos britânicos, aos brasileiros. O general Mark Clark, comandante do V-Exército de Campanha, o mesmo que recebera os pracinhas em Nápoles com ceticismo em 1944, escreve seu comentário em poucas palavras. Foi magnífico o final de uma atuação magnífica. Mas o que acontece quando esses homens voltam ao Brasil é uma história diferente e amarga. A FEB é dissolvida em julho de 1945, 3 meses após a vitória. Sem desfile permanente, sem pensão digna, sem reconhecimento oficial imediato. Muitos pracinhas retornam ao Nordeste, ao interior, à roça, sem que ninguém pergunte o que viveram. Os italianos constroem monumentos para eles. O Brasil demora décadas para fazer o mesmo. A primeira lição que os pracinhas deixam não é militar, é humana.
Homens sem experiência de guerra, vindos de um país que não tinha tradição de combate moderno, aprenderam sob fogo, se recusaram a quebrar e forçaram um exército experiente a pedir rendição com respeito. A segunda lição é tática. Adaptação é mais decisiva que equipamento. A FEB não tinha os melhores tanques, nem a maior artilharia. Tinha oficiais que aprendiam de um ataque para o outro. A terceira lição é política. O silêncio sobre esses homens foi uma escolha, e escolhas podem ser revertidas. O legado da Força Expedicionária Brasileira ainda vive em monumentos em Monte Castelo, em Montese, em Fornovo de Taro. Vive nos nomes gravados em pedra, como o do segundo-tenente Ari Hauen, que morreu abrindo o caminho em Montese sem saber que sua ação seria lembrada décadas depois. Vive nos documentos do arquivo do Grupo de Exército C, onde o medo alemão está registrado em tinta, sem alarde, em relatórios que nunca foram feitos para o mundo ler. E vive em uma pergunta simples, que qualquer pessoa que conhece essa história faz a si mesma. Como um país que tinha tudo contra conseguiu isso? 20.000 homens de Hitler se rendem a brasileiros, não porque foram encurralados por acaso, mas porque, mês a mês, ataque a ataque, os pracinhas provaram em campo o que nenhum general alemão quis aceitar no início, que subestimar o Brasil tem um preço. A Força Expedicionária Brasileira lutou 239 dias sem rotação. Tomou Monte Castelo na quinta tentativa, destruiu Montese em combate urbano e cercou uma divisão inteira antes do armistício. Isso não está nos livros didáticos do Brasil, mas está nos arquivos militares da Itália, nos monumentos de Fornovo e nas palavras do Major Kuhn, quando escolheu se render especificamente aos brasileiros, porque sabia que seria tratado com dignidade. Essa história pertence a você. Se ela te tocou, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho. Cada semana tem um episódio novo que a história oficial não contou. Escreva nos comentários de qual cidade e país você assiste. E antes de sair, vai até o comentário fixado. Lá você encontra nosso conteúdo escrito completo sobre a FEB, com fontes, documentos e detalhes que não cabem em vídeo. Vale cada segundo da leitura. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber que o Brasil já foi temido e pode ser, de novo.